Se você gosta de ódio, drama, jogadas lendárias, treta, porradaria na NBA, você não pode perder o que vai acontecer entre Indiana Pacers e New York Knicks. Não me entenda mal. Quem vai assistir, quem vai torcer entre o OKC e o Minnesota Timberwolves, também a gente tem um histórico de duas jovens promessas, que é o Shai com o Anthony Edwards. Eu entendo. E talvez seja as finais de conferências mais broxante, que eu digo, entre aspas, em questão de impacto. Talvez esse vídeo aí que eu tô fazendo nem vá dar resultado, porque não tem muito, sabe, aquele glamour de ter um Lakers numa final de conferência, ter o Stephen Curry com o Golden State Warriors, ter outros times com mais impacto, Denver Nuggets próprio com o Jokic, e times mais badalados como o Boston Celtics. Talvez não tenha tanta relevância, mas vocês têm que entender, e eu acho que tá passando desapercebido de todo mundo, que a história na década de 90 entre Indiana Pacers e New York Knicks é repleta de histórias, assim, mirabolantes e tretas sem precedentes, porque os dois times fizeram série. Só pra vocês terem uma ideia, só na década de 90, o Pacers e o Knicks se enfrentaram nos playoffs 6 vezes, sendo que o Red Miller foi o maior vilão desse time do Pacers pra cima do New York Knicks. E que falar, né? Aquela grande jogada e o espetáculo que foi o Red Miller em 95, que ele fez 8 pontos em 9 segundos. Eu vou até colocar um trecho aqui pra vocês. Não sei se até pode dar um copyright, mas que se dane, né? Isso aqui é um trecho pra vocês verem o que o Red Miller fez em 95. A tensão desses jogos, lógico que em 90, todos os jogos, pra quem eu, que sou apaixonado pelo toda a história do Michael Jordan, a gente sabe que naquela época o jogo era menos habilidade e mais físico, né? Você tinha que ser muito forte fisicamente e mentalmente, porque eu acho que até mais do que hoje, o trash talk era muito mais... ocorria muito mais naquela época da década de 90, né? E fora o pessoal saía na mão direto. Eu até vou colocar um trecho da treta entre Indiana Pacers e New York Knicks, mas o jogo era tensão ao tempo todo. Ele lembra muito, a década de 90 lembra muito o que é o college hoje em dia, né? O college, se você vê o jogo de college, principalmente nas decisões com o estádio lotado, você vê que o técnico tá toda hora xingando, tá quase invadindo a quadra, tem meio um clima de Euroliga, sabe? Que é até muito da hora isso na Euroliga, mas tem parece o Rucker lá em Nova York. Já viram o Rucker? Quem já viu até o filme do Uncle Drew sabe o que eu tô falando. O Rucker é um campeonato famoso ali no parque de Nova York, que várias lendas, até o Kobe Bryant já jogou lá, né? E tem muito disso. Os caras fazem um ponto, uma enterrada, os caras invadem a quadra e voltam e sai. Não tem muito... Aqui a linha de fundo, as laterais, sempre tem gente. E na década de 90, se vocês olharem, tem muito essa aura nesse aspecto, ó. Você vê os técnicos, os técnicos do Pat Riley, o Larry Brown, todos os caras totalmente exaltados. E eles tinham muito disso na década de 90. Então você tinha que ser muito forte para jogar nessa década, não só fisicamente, mas mentalmente. E o Red Miller foi um carrasco ali no Madison Square Garden pro New York Knicks. O New York Knicks tinha um timaço e a defesa do New York Knicks sempre foi muito forte. Pat Riley sempre focou numa defesa extremamente forte, física, alta. E essa série, assim, foi um espetáculo. Eu vou até colocar aqui pra vocês, porque as pessoas não têm noção do que é historicamente. A gente não, óbvio, eu entendo, a gente não vive aquela cultura, a cultura dos Estados Unidos, né? A gente conhece aqui no Brasil, né? Conhece as coisas do Brasil, mas a gente sabe das tretas de futebol, mas é a mesma coisa que você olhar e falar para um americano sobre os caras no metrô, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo,
E essas rivalidades, os caras se batendo, os caras vão falar, mano, por que vocês se batem fora? Tem todo o histórico, né? Tem todo o histórico que eles não sabem, como a gente não tem noção. E o Indiana Pacers e o Knicks sempre tiveram esse histórico de porradaria, jogo físico e uma coisa boa. Vocês estão olhando aí, ó, toda hora era treta o tempo todo nessas séries aí entre New York Knicks e o Indiana Pacers. E, cara, como falar que não vai ter? Eu acredito muito mesmo que os playoffs dessa temporada, essa final de conferência, entre o New York Knicks e o Indiana Pacers, vai ser sim para jogo 7 e vai ter treta. Até porque os técnicos, né, o Rick Carlisle do Pacers e o Tom Thibodeau, eles têm muito, você não tem noção. Mas eles têm muito da década de 90 neles. Muito. Eles não são treinadores novos, jovens, igual o técnico do Boston Celtics, que é novão, com ideias novas. Não. Os dois técnicos dos dois times têm essa mentalidade de jogo físico, o jogo pegado. Então, eu acredito, e fora que, assim como naquela época, a gente não, né? Mas teve muito do Patrick Ewing com o Red Miller, todo essa coisa em volta dos dois, né? As duas estrelas. A gente vai ver também nessa série entre o Tyrese Haliburton e o Jalen Brunson, que são dois caras espetaculares, até porque o Tyrese Haliburton já falou em entrevista que jogar contra o Knicks nos playoffs é como viver um documentário da NBA. E ele fala muito de manter a performance que o Red Miller mantinha contra o Knicks, né? E do outro lado, o Jalen Brunson, ele, além de um baita líder, é impressionante a história do Jalen Brunson, tá, gente? Vocês podem ver os vídeos do Jalen Brunson, do pai dele ajudando ele, ele cansado e arremessando. E fora que ele tava no Dallas Mavericks como uma segunda, terceira opção ali de banco, e do nada ele vai numa troca, ele vai pro New York Knicks e vira estrela. Ele não vira só um bom coadjuvante, ele vira a cara do New York Knicks. E os caras dependem muito dele. E vocês viram já o que aconteceu. Não sei se vocês estão ligados o que está acontecendo nas redes sociais. Nova York parou, o Madison Square Garden parou depois que eles eliminaram o Boston Celtics. Nas ruas, carros de polícia, o pessoal subindo nos carros de polícia. Isso que eles nem ganharam o título, só se classificaram para a final de conferência. Mas o torcedor do New York Knicks, vocês têm que entender que o torcedor de Nova York e o torcedor do Indiana Pacers, eles são diferentes do torcedor do Los Angeles Lakers, do torcedor do Golden State Warriors, do torcedor do Boston Celtics. Eles são torcedores igual o brasileiro. Não tô mentindo. Eles sentem o que a gente sente. Os caras ficam mal. Eu consigo ver muito, eu acompanho muito sobre a cultura americana. Os caras ficam mal. Os caras se acham. Eu brinco muito que o Knicks lembra muito a torcida do Vasco. Porque eles não cansam, eles são muito fanáticos, são muito presentes no estádio. Pode ver quanto custa o ingresso do New York Knicks. Se eu não me engano, o ingresso mais barato para essa série é de $800. E já tá tudo esgotado para os 7 jogos. Até porque todo mundo, óbvio que se acha por revenda, mas por preços exorbitantes. Então, assim, tem todo um lado, os dois times querem estar na final. O Indiana Pacers quer muito estar na final, o Knicks, que não aguenta mais sofrer, também quer estar na final. E se depender do torcedor, vai ser um pandemônio. Vai ser um pandemônio, gente. Vai ser um barulho ensurdecedor, porque já todo mundo fala aqui no Madison Square Garden. Eu, infelizmente, já vi muito jogo da NBA nos Estados Unidos, já fui na Crypto Arena lá do Los Angeles, fui na Oracle Arena, na época do Golden State Warriors jogava lá em Oakland, eu já fui em Utah, já fui em vários jogos, em Miami, mas eu nunca tive a oportunidade de ir no Madison Square Garden. E falam que a acústica de lá é diferente. O barulho de lá é diferente. E não só isso, atrai muita coisa. O New York Knicks é um dos times que mais atrai mais até do que o Los Angeles Lakers. Muitos famosos. Você vê aí a mobilização do Timothy lá, o menino novo lá que fez vários filmes lá. E ele quer ser o novo... Eu brinco que ele quer ser o novo
o novo Adam Sandler, que é presente nos jogos, que faz piada, que brinca, que ele tá muito nesse estilão, largado e tal. E ele tá lá todo jogo, ele foi com os torcedores, ele se jogou na torcida. Então tem todo um clima que a gente não tá ligado. A gente não tá ligado o que vai acontecer. Então, eu acredito muito seriamente que essa série ninguém... Assim, é difícil falar que ninguém vai perder em casa, mas eu acho que vai ser muito difícil alguém perder o mando de quadra, tá? Eu acho que essa série, batendo 2-2, o Knicks ganhando as duas em casa, o Pacers ganhando as duas em casa, eu acho que claramente esse jogo vai para jogo 7, tá? Eu acho que o Knicks é um pouquinho, bem de leve, mais favorito do que o Indiana Pacers. Vai depender muito da performance do Tyrese Haliburton, mas eu acho que o Knicks está um pouquinho, um dedo à frente. Mas é uma série muito equilibrada. Eu acho que é até mais equilibrada do que do OKC e do Minnesota Timberwolves. Até porque, nesse lado, eu acho que o Timberwolves tem mais chance de passar por conta de tamanho, né? O time é muito mais forte fisicamente, é uma estatura muito maior. Mas eu vejo muita igualdade no Knicks e no Pacers. E eu acho que vai ser um jogo, assim, pra lá de eletrizante. Tenha a oportunidade, veja esse jogo. Ah, mas não tem o meu time. Veja o jogo. Só tente ver. Tente ver o que vai acontecer entre Pacers e New York Knicks. Eu acho que vai ser um jogão, vai ser um jogo absurdo. Vai ser um jogo absurdo. E eu acho que a gente não pode perder por nada essa oportunidade. Até porque eu acho que no ano que vem, eu acho que os times principais vão voltar a estar disputando título, como o Boston Celtics. Acho que o Lakers vai vir muito forte para o ano que vem. Até a gente não sabe se vai ser o último ano do LeBron. Então, eu acho que o Lakers vai fazer de tudo para o LeBron tentar ganhar um título. O Stephen Curry já tem uma movimentação que o Golden State Warriors quer pegar o Giannis Antetokounmpo. Então, pode ser que a gente veja Jimmy Butler com o Stephen Curry e o Giannis Antetokounmpo no mesmo time. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para a gente ver 4 times jovens com muito futuro, mas com muita sede de ganhar. E eu até acho, eu posso estar errado, tá? Eu acho que o Anthony Edwards vai fazer uma série espetacular contra o OKC. Ele vai acabar, eu acho que o Timberwolves vai para a final, mas eu não acho que alguém consegue tirar mais esse título ou do Indiana ou do Knicks. Pela sede que esses caras estão de tanto sofrer, da torcida mobilizando. Não vejo essa torcida fanática assim, que move o estádio, move os jogadores, como o Indiana Pacers e o New York Knicks. Então não perca a oportunidade de ver esse jogo, que vai ser um espetáculo de jogo. Mostrei um pouco aqui sobre o que foi as tretas na década de 90. Mostrei um pouco aqui o que foi a figura do Red Miller, Patrick Ewing, pelo New York Knicks. Então não perca, vai ser uma série espetacular. E eu não duvido, Jalen Brunson vai ter partidas de 40 pontos, Tyrese Haliburton vai ter partidas espetaculares. Então, se fosse você, eu não perderia, beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreva aqui, vou trazer mais vídeos, tô devendo. Vou trazer mais vídeos no canal, beleza? Valeu, gente!